Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área. Vamos repercutir aí um pouquinho essa polêmica que está surgindo, algumas pessoas comentando se o Zubeldia gosta ou não do Marcos Antônio, que está sendo pouco aproveitado. E eu fiz um levantamento desde quando ele acabou se apresentando no São Paulo, fazendo alguns comparativos dele com o Lisieiro, alguns números, né? E, cara, tem aqui um material para a gente poder, talvez, até tirar uma conclusão se o Zubeldia gosta de fato ou não aí do Marcos Antônio e prefere jogar com o Lisieiro, tá? Mas antes, sobe o like aí, um vídeo bem importante, a inscrição também no canal, que ajuda demais no nosso crescimento. Como vocês estão vendo, não estou em casa, estou viajando, então nossos vídeos serão um pouquinho diferentes aí nos próximos dias, tá? Até terça-feira, pelo menos aí, tá? Daí na quarta a gente volta ao normal, tá, rapaziada? Então sobe o like aí, Teclas Daniel Esportes. Esse vídeo aqui é importante, eu quero muito o que você vai ver aqui e deixar o seu comentário, que vai ajudar demais aí, agregando o nosso conteúdo, combinado? Então vamos lá então, rapaziada. Primeiramente aí, tá? Eu tinha até visto alguns vídeos aí do Marcos Antônio e tal, quando ele acabou sendo contratado pelo São Paulo. Tem também lá no canal Teclas Daniel Cortes. Eu vou deixar esse vídeo dos lances dele. No finalzinho aqui vai aparecer um card, você clica lá e confere, tá? Mas aqui vamos falar um pouco de números do jogador, um comparativo aí com o Lisieiro. Se de fato o Marcos Antônio ele é hoje visto um jogador abaixo do Lisieiro, visto no que disse o Luiz Zubeldia em coletiva, no qual ele foi questionado porque ele preferiu jogar com o Lisieiro no jogo contra o Atlético Mineiro, tá, pessoal? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, estou fazendo um comparativo aqui do Lisieiro com o Marcos Antônio, de gols, números, de como que jogaram os jogadores até hoje em sua carreira, tá? Primeiramente, o Marcos Antônio, ele tem 24 anos de idade, ele tem 2 anos a menos que o Lisieiro. Ele já jogou como meia central, que seria considerado um segundo volante, meia atacante e volante. Ele tem 13 gols na carreira e 8 assistências, pelo que eu puxei aqui, tá? E um total de 21 participações de gols, somando gols e assistências. A posição que ele mais jogou na carreira foi de segundo volante, né, meia central ali, 92 partidas no total. E a segunda posição que ele mais atuou foi como volante, um total de 25 jogos. Vamos lá então. E aí, Teclas, e o Lisieiro? 26 anos de idade, 2 anos a mais que o Marcos Antônio, tá? Ele já jogou como meia central, segundo volante, lateral esquerdo, meia ofensiva, meia esquerda e também meia direita. A posição que o Lisieiro mais atuou em sua carreira foi como segundo volante, meia central, com 81 jogos. E a segunda posição que ele mais atuou foi como volante, 45 jogos. Ele tem um total de 8 gols na sua carreira e 10 assistências, um total de 18 participações em gols em toda a carreira aí, lembrando, 2 anos a mais que o Marcos Antônio. Então, o Lisieiro 8 gols e 10 assistências, né, total de 18 participações, e o Marcos Antônio 13 gols, 8 assistências, um total de 21 participações de gols. Então em 2 anos, né, de tempo de carreira que o Lisieiro tem a mais aí que o Marcos Antônio, olhando esse comparativo aqui, o Marcos Antônio entregou muito mais do que o Lisieiro, tá? Em coletiva de apresentação, o Marcos Antônio, quando chegou, ele foi questionado o posicionamento que ele joga mais e tal, como que ele joga e tal. Pessoal, ele foi questionado referente a isso, se ele é capaz de jogar um pouco mais avançado. Esse foi o questionamento feito para ele. Ele respondeu o seguinte, abre aspas: "Eu sempre procuro fazer o que o treinador pedir. Estou pronto para qualquer desafio." Então ele não respondeu literalmente ali se ele é capaz de jogar mais avançado e tal. Então ele deixou a entender que se o treinador pedir para ele, ele faz ali a função. Eu entendo mais ou menos assim, tá? Ele foi questionado sobre o primeiro contato dele quando chegou no São Paulo com o treinador. Visto que com os jogadores ele já disse que estava se sentindo em casa e estava tudo legal aí entre os jogadores, tá? Olha a resposta dele quando ele chegou para a entrevista coletiva referente ao Zubeldia. Abre aspas: "Olha, os primeiros dias que eu cheguei fui bem recebido por todos. Isso é muito feliz para mim. Assim, ainda não tivemos uma oportunidade para poder conversar de perto, para poder entender. Mas já estou acompanhando os treinos e percebemos algumas coisas, como acompanhar o jogo.
Acredito que vai ser tranquilo para poder me adaptar, para poder jogar do jeito dele, fecha aspas. Pela resposta do jogador Marcos Antônio, ele chegou a acompanhar alguns treinos, mas não teve ainda o contato com o treinador. Isso não é estranho? Você, quando chega no clube, qual que talvez vai ser a primeira pessoa para você ter aquele contato mais próximo, trocar aquela ideia? Para mim é o treinador de futebol, cara, do clube ali atual, né? E isso não aconteceu de um primeiro momento com o Marcos Antônio. Daí deixa a gente ligar uma pulga atrás da orelha, né? Se ainda mais essas repercussões, o pessoal comentando, os Zubeldia pouco aproveita o cara, se de fato ele gosta ou não do Marcos Antônio. Então fica essa dúvida. Lembrando que o Luiz Gustavo, quando chegou no São Paulo, ele não queria aproveitar. Ele foi lá meio que contra a sua vontade, começou a aproveitar o Luiz Gustavo e hoje é titular do São Paulo. Então, essa resposta do Marcos Antônio, você até vê no semblante dele ali, já no início, né? Aí falou assim, olha, os primeiros dias que cheguei fui bem recebido, isso é muito feliz para mim. Assim, ainda não tivemos uma oportunidade para poder conversar. Lembrando que o Juan Tressoldi, quando estava sendo contratado pelo São Paulo, o Luiz Zubeldia fez questão de ligar pro cara, trocar uma ideia e tal, conversar ali se ele joga de lateral, de volante, outras funções. Ele falou que joga e tal. Então teve esse primeiro contato com o Juan Tressoldi, por mais que seja por telefone, né? Então com o Marcos Antônio isso não aconteceu, tá? Então é um detalhe importante aí que a gente pescou na entrevista coletiva quando chegou o Marcos Antônio. E mesmo atuando como um segundo volante, pessoal, pelo que eu puxei do jogador, ele até tem alguns momentos assim no jogo, não é toda hora, uma boa chegada na área. Quando é proposto um jogo para ele fazer dessa forma, de chegar um pouco mais na área e tal, ele entrega isso. Mas se você puxar o histórico dele, de fato não é um jogador que chega tanto na área, né? E o Zubeldia, ele teve uma fala muito contraditória na coletiva, quando ele foi questionado sobre o jogador, porque ele preferiu usar o Lisieiro e não o Marcos Antônio. E um detalhe, tá? O Marcos Antônio é um jogador que ele dá opção, né? Ele dá passe, dá opção, ele se apresenta para um segundo passe, ele tem essa pegada, chuta de fora da área também, então ele é um jogador motorzinho, né? Talvez não tão assim parecido com o Alisson, né? Mas ouvi 3 analistas comentando sobre esse assunto, se ele é parecido ou não com o Alisson. 2 comentaram que ele de fato parece um pouco o Alisson e um deles disse que não tem nada a ver, que eu discordo. Eu acho que ele assemelha em alguns momentos o Alisson. O que peca um pouco no Marcos Antônio é pisar literalmente um pouco mais na área. Mas se talvez o treinador pedir para ele fazer isso, talvez ele pode entregar, pelo que eu vi da qualidade técnica que ele possui, né? E alguns lances que eu vi antes dele chegar no São Paulo. Olha só essa fala do Zubeldia, que para mim foi muito contraditória e talvez coloque até em xeque o que é o Marcos Antônio, o que ele pode entregar no nosso time. Abre aspas para a fala do Zubeldia. O Marcos Antônio não tem chegada em gol ofensiva, não é a sua característica. Ele é um volante de posse que não tem essa vocação ofensiva. Precisávamos de um volante que poderia jogar em situações de construção e recuperação. E o Lisieiro, nessas fases, está melhor posicionado. O Marcos Antônio é de posse e pode transitar, mas não está vinculado em gols e assistências, fecha aspas, aí palavras do Luiz Zubeldia. Voltando lá no início do vídeo, né, o comparativo de gols e assistências de Lisieiro e Marcos Antônio, visto que o Lisieiro possui 2 anos a mais que o Marcos Antônio. O Lisieiro aí, ele tem aí um aproveitamento somando gols e assistências inferior ao Marcos Antônio, né? Então aí meio que já contradiz um pouco a fala do Luiz Zubeldia. E um detalhe, ele disse que o Marcos Antônio não tem uma vocação ofensiva, né? E não é a característica dele, e não tem chegada em gol. E quando você escuta isso e você olha o outro jogador que ele acabou colocando em campo, você fala assim, pô, o outro jogador faz tudo isso que ele está falando. Só que se você for olhar na prática, não é bem assim. O Lisieiro não é esse cara também. E para piorar, ele diz que o Marcos Antônio não é um jogador de construção e também de recuperação. Então, o Marcos Antônio não faz nada. Ele é um segundo volante, um volante, mas ele não entrega nada do que o Zubeldia possa aproveitar do jogador. Mas ali no final ele acabou falando que ele é um cara de posse e pode transitar, mas não está vinculado a gols e assistências. O Lisieiro tá?
Mostrei para vocês em números que não é bem assim esse papo do Luiz Ubiodi. E tem um detalhe importante que eu acabei puxando também, o mapa de calor dos dois jogadores, pessoal. Olha só o mapa de calor do lado esquerdo do Lisieiro e o mapa direito ali, né, o mapa de calor do Marcos Antônio. Se você for observar, né, mano, tem até uma certa semelhança. O mapa de calor dos dois jogadores e você vê que o Marcos Antônio até pisa um pouco mais ali pelo lado direito, né, jogando mais pelo lado direito ali. Então, olha só esse levantamento que eu fiz, né, que onde mostra que o Lisieiro ele não pisa na área igual diz aí o nosso treinador. O Lisieiro não é aquele cara que tem aquela chegada ofensiva. Olha o mapa de calor, cara. Olha o mapa de calor dos dois jogadores que eu acabei puxando aqui para você acompanhar. Então, se você olha, é até um pouco semelhante. Então, esse argumento do Luiz Ubiodi, para mim, não cola. Quando o Marcos Antônio foi contratado, eu puxei ali algumas informações, acompanhei algumas análises de pessoas que têm uma análise mais profunda de comportamento tático, como que desempenha um ou outro atleta, porque eu não conhecia o Marcos Antônio. E uma das principais características do jogador, pessoal, segundo essa busca que eu acabei fazendo, tá? Ele tem muita capacidade técnica e reconhecimento de espaços, tá? Ele também se prepara bastante para receber passes, então ele acha espaços assim no campo, né? Onde ele pode receber um passe. Ele mapeia bastante ali o jogo, então é um jogador bastante inteligente e gosta de aparecer em zonas que não estão assim tão povoadas, tá? Então ele acaba encontrando esses espaços. É um jogador rápido e vimos isso nele, né, que tem muita mobilidade e ele gosta de passar, né, dar um passe e se apresentar para receber o passe seguinte. Então ele faz isso muito bem, mostrando muita mobilidade durante um jogo. Um jogador que encontra também bastante passes verticais, pessoal, ele faz isso bastante, tá? Ele gosta também de achar aqueles passes para romper a linha do adversário. Ele ataca em espaços quando necessário também, dentro da área no caso, né? E com velocidade. Então, quando necessário, ele aparece também dentro da área. Ele aparece e com velocidade. A gente viu que ele é um jogador rápido, né? E também ele inicia ataques, né? E também algum chute de fora da área ele também acaba arriscando. Então, de fato, se você for olhar o Marcos Antônio, literalmente assim, né? Ele não tem tanta frequência de fato de pisar dentro da área, mas igual eu comentei, cara, o Lisieiro esse cara não é. Apesar que, na minha opinião, no último jogo contra o Galo, ele foi bem até, né? Ele teve um comportamento interessante na partida, até achou alguns passes importantes e tal, o que o Marcos Antônio também poderia fazer com tranquilidade. Tanto é que a nota do Lisieiro foi a maior nota aí, dos jogadores do São Paulo na última partida contra o Atlético Mineiro. Então, rapaziada, essa é a análise que eu fiz, né? E que mostra que o nosso treinador Luiz Ubiodi talvez de fato não goste do Marcos Antônio. Ele é um pouco contraditório nas características do jogador, comparando com outro atleta que ele acaba optando. Ele acabou omitindo, né, que o Lisieiro é um jogador mais ofensivo, né, um comparativo aí com o Marcos Antônio. São detalhes que a gente pega as falas dele, puxa os números, entrevistas, que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, né? O que você achou depois de ver todo esse conteúdo que eu separei para vocês? Deixe sua opinião aqui embaixo, que é muito importante para nós, fechou? E se possível também compartilhe esse vídeo em grupos do São Paulo, quanto mais torcedores do São Paulo. Ver esse conteúdo acho que é importante porque os Ubiodi vem cometendo sérios erros no São Paulo. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!